Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Quem está feliz, que é um glória para Deus. Glória a Deus, aleluia. Primeiro eu venho deixar a minha gratidão pela oportunidade. Primeiramente, sempre a Deus, a honra é para Ele, a glória é dele. E agradecer ao pastor Vanilson por mais uma vez confiar de me conceder essa oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus. E como antes sempre que eu pregar, eu sempre fico orando a Deus e peço a Deus confirmação da palavra que eu trago. Todas as vezes eu faço isso. Aí a palavra devocional nada, e eu quase chegando às 8 horas. E cadê a palavra devocional? Aí o pastor disse que ele queria ficar calado. E ele abre justamente na palavra que o Senhor me deu, Ezequiel 37. Eu estive orando, e o Senhor, é essa a palavra. Eu quero te usar para profetizar. Você tem coragem de profetizar no vale? Você tem coragem de ser um Ezequiel em meio ao vale de ossos secos? Abra sua Bíblia, Ezequiel 37. Vamos ler do versículo 1 ao 10. Em seguida eu vou estar ministrando o que o Senhor colocou no meu coração para esta noite. Tem como título a visão de um vale de ossos secos. E logo a visão, muitos olham para Ezequiel 37. Pensa que Ezequiel só teve uma visão. Não. Ezequiel é conhecido como profeta das visões celestiais. É onde você se engana. Muitos se atendem para Ezequiel que segue, mas não analisa o capítulo 1 até chegar aqui. É isso que eu quero falar nessa noite. Versículo 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 2: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Versículo 3: e disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Versículo 4: então me disse: profetiza sobre os ossos, e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Versículo 5: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Versículo 6: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, e enquanto eu profetizava, eis que se fez o rebuliço, e os ossos se juntavam, cada osso ao seu osso. Versículo 8: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. Versículo 9: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Versículo 10: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém? Glória a Deus. Para a gente chegar até Ezequiel 37, a gente quer voltar lá em Ezequiel capítulo 1. É aonde começa o chamado de Ezequiel. O chamado de Ezequiel vai ser descrito no capítulo 1, 2 e 3. Deus chama Ezequiel não para profetizar para outros, mas para profetizar para o povo de Israel. Profetizar para aquele povo que a própria Bíblia diz
que era um povo, o coração deles endurecido, não queria ouvir. E Deus alertou Ezequiel. Ezequiel, eu te levantei como profeta, mas tu vai profetizar para o povo que não vai querer ouvir a minha voz, porque eles já se esqueceram da lei do Senhor, se esqueceram que eu tirei eles do Egito. Ele falou isso para Jeremias, ele falou isso para Isaías. Sempre Deus relembra os profetas. Lembra esse povo da onde eu tirei eles, da guerra do Egito, da escravidão, da morte de Faraó. E eles sempre se esqueciam. Que eu e você não venha se esquecer de ontem Deus nos tirou. O povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Tem muitas pessoas que saem do mundo, mas o mundo não sai deles. Eles continuam querendo voltar para o mundo, querendo fazer a vontade do mundo. Assim era o povo de Israel. Saía do Egito, mas carregava algo do Egito dentro deles. Que você não venha sem querer esse povo rebelde, desobediente. Porque se a gente for analisar, nem todos são profetas. Vocês querem entender isso? Todos podem profetizar, mas ser profeta não. É Bíblia, então toma a Bíblia aí. 1 Coríntios 12:31. Lê lá. Todos podem profetizar, mas guarde de essência. Todos podem profetizar. Nem todo que profetiza é profeta, entenda isso. Os profetas de Deus receberam visões, receberam algo de Deus, mas para receber algo de Deus, meus irmãos, ele pagava um preço muito alto. Qual preço era esse? Ser rejeitado pelo povo, ser apedrejado pelo povo, porque Ezequiel não só era profeta, era sacerdote também. Ezequiel não se tornou profeta à toa, não. Muitos pensam, para a gente se tornar um líder espiritual é à toa, não. Tem que haver preparação antes. E Ezequiel, muitos não sabem disso, mas ele era sacerdote. Ele era filho de um sacerdote também. Imagina, Ezequiel recebeu o chamado de profetizar para uma geração. Não é profetizar, pensa aí, vai acontecer isso na sua vida. Ezequiel, na maior parte do livro, até aqui, ele estava profetizando que ia acontecer com Israel. Porque Israel estava dividido em 2 reinos, Judá e Jerusalém. Mas como se acontecesse essa divisão? Até o reinado de Salomão, Jerusalém não era reino dividido. Mas depois que acabou o reinado de Salomão, se dividiu o reinado. Se dividiu no povo de Judá, o povo do sul, e o povo de Jerusalém do norte, que ficaram com a parte do templo. 2 reis, que antes eram um só rei, Israel. Agora passa a ser 2 reis, além de era 2 reinos. Então o reino está dividido. É aí aonde começa a Jeroboão liderar Judá, e o outro liderar a Jerusalém. Reino dividido, meus irmãos. Sendo que Deus levantou primeiro Saul, depois Davi e depois seu filho Salomão. Sabe por que ocasionou o reino dividido em Israel? Salomão começou reinando com sabedoria, mas não terminou reinando com sabedoria. Quando aquele povo via a sabedoria de Salomão, vinha pessoas de toda parte conhecer aquela sabedoria que aquele rei tinha para tomar as decisões sobre aquele reino.
Porque você não vai até conhecer uma pessoa se ela não tem algo diferente. As pessoas iam até Jesus porque via algo diferente nele. O povo foi até o rei Salomão conhecer. E aí, com tanta gente entrando no reino, com tantas mulheres, aí aonde ele começou a se corromper, esquecer a lei de Deus. E o que Davi disse para Salomão: não esqueça os mandamentos, os juízos, a lei de Deus. E ele esqueceu. Porque ele deixou, foi se acomodando. Nós não devemos ser crentes acomodados, de maneira nenhuma. Aprende a sair da zona de conforto. É muito fácil estar na zona de conforto. Quando a gente sai da zona de conforto, a gente vê o que é perseguição. Os profetas não ficavam sentados no lugar. Não. Eles tinham que sair da zona de conforto deles. E é isso que eu e você, como os verdadeiros servos de Deus, devemos sair do acomodismo. É sempre a mesma coisa, porque nós ainda não saímos do acomodismo. Ezequiel, chamado por Deus como atalaia. Como atalaia de Deus, para levar a mensagem dele. E na maioria das vezes, Ezequiel no capítulo 24, ele pega a sua esposa. Imagine você pegar a sua esposa. E Deus diz mais a Ezequiel: não vai chorar. Não pode chorar. Não pode demonstrar em público que você está triste, que você está em luto. Não, Ezequiel. Imagine ouvir isso. Você pega a sua esposa e ouvir de Deus: não vai chorar. Não vai derramar uma lágrima. Prossiga, Ezequiel. Ezequiel enfrentou tristezas, enfrentou espinhos na carne. Esse é o chamado de um escolhido. Ele vai enfrentar espinhos, vai ter lutas para ele, vai ter problemas para ele solucionar. Não vai ser flores. Quem disse a você que o escolhido do Senhor, você não vai passar a mão na cabeça? De jeito nenhum. O Senhor dá a instrução e siga a instrução dele. Quem disse que Ezequiel teve direito de questionar a Deus? Ele teve que prosseguir, profetizando para aquele povo, dizendo: se arrependa, volte-se a Deus. E o povo não dava ouvido. E Deus já tinha dito a Ezequiel: tu vai profetizar para o povo que já se esqueceu de mim, que já está distante de mim. Os 4 profetas maiores cometeram tudo. Que muitas vezes o povo despreza os 12 profetas menores. Não são profetas menores de jeito nenhum. Porque eles tiveram a sua importância em Jerusalém, em Israel, para aquele povo. Que muitos pegam de Oséias até Zacarias, são os profetas menores, não vou dar importância, não vou procurar saber o que eles fizeram, o que eles profetizaram, a importância deles. Muitos desprezam os profetas menores. Mas na minha visão, como servo de Deus, eles não são menores. Por que muitos dizem que são menores? Porque tem menos conteúdo, tem menos capítulo no livro de Deus. Por exemplo, em Jonas, 4 capítulos. Ezequiel aqui, mais de 40 capítulos. Jeremias, mais de 50. Isaías, 62. Muitos capítulos. Por isso que muitos dizem: os 4 profetas mais falados: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os 4 profetas mais conhecidos.
E os outros, muitas das vezes, o profeta Sofonias, muito pouco fala. O profeta Zacarias também muito pouco fala. Aí o povo fala aqui em Malaquias, lá em Malaquias 3:10, que é sobre os dízimos e oferta da casa do Senhor. Mas muitas vezes estão se esquecendo dos profetas que são conhecidos como profetas menores. Abacuque também, falado mais do que Sofonias. Obadia, Oséias, Miqueias, tantos profetas que o Senhor levantou. E a gente chega aqui em Ezequiel 37, e o Senhor nos chama a profetizar. Deus dá uma visão a Ezequiel, e essa visão é explicada é a seguinte: nos versículos seguintes, vai falar que Deus deu uma visão como o povo de Israel estava morto espiritualmente. Um povo morto espiritualmente. É isso que eu e você não devemos ser, morto espiritualmente. Não devemos deixar a frieza entrar na igreja. Porque muitos estão se contaminando com a frieza espiritual. Não devemos. A frieza espiritual é aquele que não pula da glória a Deus. Vai muito além disso. Frieza espiritual não quer dizer que eu estou pulando, gritando, dando glória a Deus, sapateando, que eu estou bem espiritual. Não. Está bem espiritual aquele que tem uma vida de oração. Aquele que tem a vida no altar de Deus. Aquele que ora, jejua, ainda busca algo, ainda busca revestimento. Como diz em Efésios 6, versículo 11, revestivos com as armaduras de Deus, para que possam estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. A gente tem que estar revestido para os dias maus. Sabe por que o mundo espiritual está dessa maneira? Estamos vivendo o quê? Copa do Mundo, São João e várias outras distrações. Não podemos colocar isso na frente da palavra. Não devemos simplesmente não orar mais. Isso tem tirado o foco dos cristãos. O mundo de novo. Quem ama o mundo e não quer ele ama. O amor do Pai nós também. 1 João. Nós somos sal e a luz do mundo. É isso que devemos aparentar ser. Não só aparentar, mas ser. Que muitos aparentam ser o que não são. Porque imaginem Ezequiel tendo essas visões. Porque Ezequiel profetizou para o povo de Israel. Para o próprio povo ele teve que profetizar. Jonas não profetizou para o seu próprio povo. Eu quero profetizar para o meu povo. Essa mensagem, Senhor, é para o meu povo? Não, Jonas. Essa mensagem é para a cidade de Nínive. Então vai ter pessoas, vai ter profetas que o Senhor vai usar para profetizar em casa, e muitos estão querendo correr. Eu quero profetizar em Samaria, na Galileia, mas não está profetizando em Jerusalém, em casa. Você não entendeu? Eu vou abreviar para você entender. Está querendo ir a Samaria, a Galileia? Quer ir aos confins, quer profetizar que Jesus cura, liberta? Profetiza em casa primeiro. Profetiza em casa primeiro. Tem muitos querendo correr do chamado. Primeiramente Deus prepara. Muitos crescem logo hoje. Eu quero ir logo, me manda logo, Senhor, de aqui. Pensa que lá não vai ter problema. Pensa que lá não vai ter aflição. Estão enganados.
Me diga que aqui, que esse lugar é uma terra seca. É uma terra, ninguém ouve a palavra de Deus. Poucos querem se converter. Não é só aqui. Não é só no sítio Lagoa de Pé que acontece isso. Tem muitos de lá querendo vir para cá e os de aqui ir para lá. Fique no seu local. Fique em casa. Porque o Senhor prepara-nos. Ele primeiro vai nos preparar. Não adianta a gente depois confia até no outro dia voltar. Quando é de Deus, Ele nos envia. E Ele nos mostra. A gente tem que continuar ouvindo a voz de Deus. E para a gente ouvir a voz de Deus, a gente tem que se esvaziar de nós mesmos, esvaziar nosso próprio eu. Porque a mente humana pensa tanta coisa, imagina tanta coisa. E o quanto é difícil ter controle sobre os nossos pensamentos. A gente diz a Deus, é agora, Cristo. E Deus dizendo, ainda não. Calma, paciência. É agora, Deus. Eu disse para tu ter calma. Aí no outro dia pergunta novamente. A gente tem que confiar nos planos de Deus. Quando a gente confia, a gente passa a questionar menos e a agir mais. Tem muitas pessoas questionando a Deus, mas não está tendo ação. Porque tem certos momentos que a gente tem que agir. Tem que agir. Tem que começar a profetizar sobre o nosso lar. Aí vem o irmão e diz, esse cara nunca vai se converter. Aí você se entristece. Porque o ser humano é assim. Profeta Elias derrotou 450 profetas de mão. Uma palavra e se entristeceu, foi para a caverna. Uma palavra, um profeta que derrotou 450 profetas. Pum, derrotou e matou eles. Falsos profetas. E depois uma palavra fez com que ele fosse para a caverna. A palavra que porque para abençoar e para amaldiçoar. Que a gente vê ser homens de Deus em casa, profetizar em casa, profetizar no nosso lar. Se a gente começa a profetizar no nosso lar, até terminar, que muitas vezes a gente tem se acovardado dentro do nosso lar. Aleluia! Glória a Jesus! E o Senhor nos manda profetizar. Mas profetizar crendo e acreditando o que Ele fala. Aleluia! Não é profetizar da boca para fora, não. Não. É profetizar você crendo e acreditando. Quando ninguém crê naquela cura, naquela libertação, continue crendo você. Porque você pode estar atravessando um vale de ossos secos. Um vale. É necessário a gente passar pelo vale. No vale, imagina a visão essa que ele teve. Mostrando como o povo de Israel estava. Começou a juntar osso com osso. Isso é sobrenatural de Deus. A gente imagina, a mente de um crente consegue imaginar, mas a mente de uma pessoa carnal não consegue imaginar isso.
juntar osso com osso, porque se a gente for analisar aqui, o Senhor manda profetizar 2 vezes aqui. Manda profetizar a primeira vez, junta osso com osso, carne com carne, e a segunda vez para soprar o Espírito. Porque se tem osso, tem carne, não tem Espírito, não tem vida. Isso me faz lembrar a criação de Deus, ele criando o ser humano. Ele soprou o fôlego de vida. Então, se tem osso, carne, não tem Espírito, não tem vida no ser humano. O que nos vivifica é o Espírito que nós temos, que Deus nos deu. O ser humano é dividido de alma, Espírito e corpo. Só que a carne pode te levar para o inferno. É a carne. É a vontade da carne que nos faz dizer não para a vontade do Espírito. Para ter essas visões, Ezequiel tinha que ter Espírito. Ezequiel não tinha como ver o vale de ossos secos e interpretar essa visão. Porque tem muitos que têm o dom de línguas, que falam em línguas, mas não tem o dom de interpretar em línguas. O dom de interpretação é mais profundo. Imagina ali aquele irmão falando em mistério e você interpretando. Deus está falando isso, isso e isso. O quanto é difícil. Mas podemos conseguir. Basta a gente buscar. A coisa mais difícil que se tem é discernimento espiritual. Saber quando o demônio está alojado em oculto. Imagina aí a gente ter uma visão. Deus nos mostrar alguém aprisionado em oculto. Tem muitas pessoas que querem a igreja assim. Aprisionadas vai ganhar espiritual em oculto. Entra no oculto, sai no oculto e nada e volta do mesmo jeito. Está faltando a visão espiritual. Discernimento espiritual é muito importante para todos nós. A gente saber quando o Espírito Santo está usando e quando não é o Espírito Santo. Se é Deus falando ou não é Deus falando. Porque quando vem dúvida, incerteza, não é Deus falando. A gente tem que saber que é Deus. Quando tem dúvida, quando tem incerteza, Deus não está no negócio. Mas quando você sente certeza no seu coração, quando você sente verdade, porque Deus não é um Deus de confusão, nem de contenda, nem heresia, de maneira nenhuma. Ele profetizou porque Deus deu ordem. Tem muitos profetizando sem a ordem de Deus. Tem muito eu vou profetizar. Deus mandou. Tem muitos profetizando sem Deus mandar. Tenha cuidado. A Bíblia nos ensina a analisar a profecia. Julgar a profecia. Julgar a profecia, não o profeta. Julgar o que está saindo dali. Porque quando os profetas começavam a falar, eles diziam sem passar, assim diz o Senhor. Não é eles que estão falando. Assim diz o Senhor. Eles sempre falavam, começavam assim a profetizar. Porque se a gente for observar o livro de Ezequiel, veio a minha palavra do Senhor, veio a minha palavra do Senhor. Vai dizer isso repetidas vezes, várias vezes vai dizer isso. Veio a minha palavra do Senhor. Então a partir dessa visão Deus vai mostrar dizendo que o reino de
Israel vai ser um reino só. Aqui está aqui fiquito. E por quantos e quantos tempos Israel não era considerada nação. Em 1943, Israel volta a ser nação. Profecia cumprida. Aí muitos ficaram desesperados. Jesus vai voltar agora. E começaram. Israel volta a ser nação em 1943. Estamos quase um século depois aqui. Estamos 83 anos depois do cumprimento dessa profecia. E muitos não analisam como Israel está. Israel não reconhece Jesus como Salvador, não reconhece. Se você for a Israel pregar lá que Jesus salva, que Ele é o Messias, que desceu e ressuscitou dos mortos, eles não acreditam. É por isso que eles mataram Jesus, porque eles não reconheceram Jesus como o Salvador, o Messias que eles aguardavam. Porque eles aguardavam o Messias para parar o Império Romano. O Império Romano é o que predominava naquela época. Se a gente for estudar só um pouquinho de história, saberemos disso. Que o Império Romano mandava em todo mundo. Se der sua ordem, vai ser preso, vai ser crucificado, levar para Roma. Para Roma julgar. E a partir desse capítulo em diante, Ezequiel começa a profetizar a restauração de Israel. Antes, Ezequiel está anunciando. E acontece o que Ezequiel profetizou. Porque reino dividido, meus irmãos, uma hora vai ter conflito entre os dois. E sempre haver conflitos internos entre os dois reinos de Judá e de Jerusalém. Então, quando tem uma igreja dividida, meus irmãos, como é que Deus vai operar uma igreja dividida? Eu creio no poder do Espírito Santo, eu creio nos dons espirituais. E outro, eu não creio não, isso é heresia. É onde entra divisões nas igrejas. E ocasiona o que? Rebeliões. Que vai mais a fundo ainda. Quando acontece uma rebelião na igreja, a partir de uma pessoa pode ocorrer uma rebelião. Que a gente veio vigiar. O que a gente estamos profetizando. As igrejas precisam se despertar em oração, em consagração. Porque como é que vai descer o fogo do céu se não tem oração, consagração? Antes do ensaio do grupo dos jovens, sempre coloca meia hora de oração, e é muito pouco. Porque meia hora de oração, você se ajoelhou, passa rápido. Mas para aquele que tem uma vida constante de oração, mas para aquele que ora 5 minutos, quando vai orar meia hora, já constante demais, aí começa a olhar para ela, começa a olhar para ela. Quanto é que passa esses 30 minutos? Aí no celular aqui, 30 minutos é pouco. Passa uma hora, dois, rolando o vídeo para cima e para baixo. É onde muitos não conseguem se cobrar a si próprio. Tem que ter alguém, ei fulano, precisa ler Bíblia, precisa orar. Isso, a mãe pode puxar a orelha, né? Não está lendo mais Bíblia, não está orando mais. Quando a gente para de ler Bíblia, de orar, a gente se torna igual as pessoas que estão no mundo aí. Se torna igual, pode correr para o mundo. Se não tem vida de oração.
Porque aquele que tem vida de oração, só que olhar para a face dele, a gente nota isso. A gente vê pela face. Porque o nosso olhar é o espelho da nossa alma. Se a gente olhar para o olho de alguém, a gente sabe como é que a alma está. O semblante que a gente entrega, muitas vezes, o que estamos passando. Tem lutas silenciosas que vai ser você e Deus, e que você tem que vencê-las. Lutas silenciosas contra o seu próprio eu. E a pior luta que é contra nós mesmos. A gente olha para nós, que eu tenho esse defeito. O difícil é isso, olhar para nós, olhar para dentro de nós. O que a gente tem de bom? Se a gente for olhar para os nossos defeitos, meus irmãos, a gente não vai conseguir julgar ninguém. Como é que eu vou julgar o próximo se eu não me consertei aqui? Eu preciso me consertar nisso, naquilo. E assim constantemente você procura evoluir. Não tem como dizer que eu estou 100% evoluído, não. Estamos em constante oração, em constante aprendizagem e evolução. Assim é o ser humano. Porque desde o dia que você nasceu, você está em constante evolução. Não tem como um ano você ter o conhecimento que você tem hoje. É por isso que quando a gente for pedir conselho, a gente tem que pedir conselho a uma pessoa mais madura do que nós. Se a gente for pedir conselho a uma pessoa imatura, não podemos ser assim. Se a gente quer ser sábio, ande com os sábios. Quer ser prudente, ande com os prudentes. Glória. Porque a gente tem que passar uma referência. E muitas vezes você tem que passar uma referência, você quer desistir. E como é que fica aquela pessoa que está vendo você? Que está se inspirando em você? Como é que fica aquela pessoa? Que está se espelhando em você? Nós não podemos parar. Nós devemos prosseguir. E muitos estão ficando no meio do caminho. A parte mais difícil é no meio do caminho. Ou você vai olhar para trás ou vai prosseguir. E se a gente for analisar até aqui o Senhor tem nos ajudado e vai continuar nos ajudando. Mas se a gente for analisar a evolução que obtiver, que nós obtivemos, nós não conseguimos parar. Pessoas que não têm objetivo, ficam sem sentido a vida dela. Mas pessoas que têm objetivo, eu preciso atravessar o pescado para chegar em objetivos. É por isso que nós, como igreja, temos que ter objetivos. Quais objetivos são esses? Ganhar almas lá fora. Ganhar almas com o nosso testemunho. Como é que as pessoas vão se converter se nós não estamos passando testemunho para elas? O nosso testemunho, o povo tem visto. O povo analisa. Muitas vezes não admite, mas fica só observando você. O povo fica só observando, só fica observando você. Porque imagina aí, eles ficam pensando assim: como é que eles conseguem viver uma vida dessa só na igreja, todos os dias? Ele fica pensando: meu Deus, deve ser chato para eles. Eles não sabem o que estão pregando. Eles ficam analisando: meu Deus, eu quero esse povo. É todo dia eu vejo entrando para essa igreja. Todo dia eu vejo esse povo fazendo alguma coisa.
dentro da igreja, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor. E o tempo para eles estão se acabando. O tempo de voltar para Jesus está se acabando. O tempo de entrar pelas portas está se esgotando. Não são horas e minutos. São questão de segundos. Porque se a gente for analisar a maneira que o mundo já está, e a tendência não é melhorar o mundo, é piorar. Se a gente for analisar a Bíblia, para se complicar a profecia, a tendência é piorar. É se estreitar mais. Porque se a gente for analisar o Apocalipse, o que está descrito lá, muitos têm medo do Apocalipse. Muitos têm pavor de ler com medo, mas não devem ter medo de buscar conhecimento. É onde o povo perece. O povo argumenta isso e aquilo, mas não tem base bíblica nenhuma. Nós temos que ter como base a Bíblia, a palavra de Deus. Porque se a gente não tem como base a Bíblia, para onde nós iremos? É o nosso manual de fé e prática, é a Bíblia. Quando Apocalipse 3:11 diz, eis que veio sem demora, breve vem. Guarde o que tu tens, o que eu e você tem guardado. Salmo 119, versículo 1 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Para eu não pecar contra quem? Contra Deus. O que tu tem escondido no teu coração? Tu tem escondido a palavra aqui dentro? Tu tem guardado a palavra aqui na capa do teu coração? Eis que vem sem demora, guarda o que tu tens. O que tu tem guardado dentro do teu coração? Tu tem guardado mágoa, angústia, tristeza, preocupações? O que você tem guardado? E Salmo 119, versículo 1 diz: escondi a tua palavra no meu coração. Escondi o que é a palavra, para eu não pecar contra ti, ou seja, nós devemos esconder a palavra no nosso coração, para a gente não pecar contra o nosso Deus, contra a santidade de Deus. E muitas das vezes temos pecado tanto contra o nosso Deus. E a gente fica imaginando como chegar nessa santidade de Deus. Renunciando. A partir da renúncia você vai se aproximando mais de Deus. Quando você deixa de fazer algo para fazer algo para Deus, isso é renúncia. Deixar de ir em ambientes para você ficar em casa lendo Bíblia, orando, isso é renúncia, meu Deus. Tirar uma hora do seu dia para meditar na palavra é renúncia. Não é fácil. O mais difícil na vida do cristão é manter a consciência. Eu oro uma hora hoje, eu estou com vontade de orar. Vamos lá. Bota o pé no acelerador e vai. Aí no outro dia eu oro 1 minuto. É onde está faltando a constância, irmãos. Isso é para todos nós. É muito difícil manter a constância. Por isso que muitas pessoas se perdem no caminho, porque não tem constância. Tem dias que ora demais e tem dias que nem ora. O difícil é a constância. Imagine todos os dias você orar 1 hora. Basta. Mas quando você todos os dias
começa a orar uma hora, constantemente, o Espírito vai pedir mais. O Espírito vai pedir mais porque Ele quer te levar a águas profundas. E a maioria do povo está na água rasa, não está indo no profundo. Está na rasa e querendo correr ainda. Nas águas rasas e ainda querendo correr. Devemos navegar águas profundas. Para nós ver a glória de Deus, temos que navegar as águas profundas nos mistérios de Deus. Quer viver experiências sobrenaturais dessa maneira. É a cara no pó lá clamando, o sol aquecendo e você continuando. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É constância na oração e no jejum também. Não é só em oração. Pelo menos devemos jejuar uma vez por semana, que é muito pouco para um cristão que procura revestimento da parte de Deus. Como vamos combater o mal se não estamos revestidos? Temos que procurar o revestimento para poder ganhar contra o inimigo. Se a gente não tiver revestido, nem vá. Nem vá contra o inimigo. Não vá. Mas se você está revestido de oração, de jejum, porque tem demônios que só saem com jejum e oração. Quem disse isso não foi eu, foi Jesus. Os discípulos tentou expulsar e não conseguiram. Os discípulos que Jesus deu autoridade a eles, podem ir. Eu dou autoridade a vocês para expulsar demônios, para fazer prodígios. Eu quero para ser natural, notório o poder de Deus que está sendo raro hoje em dia. Milagres acontecendo, libertações acontecendo, que é cada vez mais raro se vê isso. E a igreja era conhecida como isso. As pessoas iam até a casa que o Senhor sabia. Algo diferente vai acontecer naquele lugar. Nós não devemos deixar a frieza espiritual entrar na igreja. Indo mais além, entrar em você. Porque quando a frieza espiritual vem, você não vai querer orar mais. E consequentemente sai da sua congregação. Vai para casa. E para voltar para a congregação é mais difícil ainda. Tem muitas pessoas afastadas nesse exato momento. Tem muitas pessoas lá fora, sem força. O que eu mais ouço, que o povo diz: eu estou sem força, eu estou sem ânimo para voltar. Eu queria voltar, mas eu não tenho força. Eu não tenho ânimo. Tem muitos assim. E há outro mundo que se aproxima novamente para eles. E aonde eles se entregam novamente ao mundo. Quantos e quantos estão afastados? E quantos estão dentro da igreja, mas não estão na igreja espiritual? Então, um passozinho, para o inimigo pegar eles. Um passo, se eles der um passo, já é. Vemos muitos pedindo oração. Aonde eu vou por oração, eu quero oração, isso e aquilo.
gente vê como é que está o mundo espiritual. E a importância de nós se revestir com as armaduras de Deus. Quais são as armaduras de Deus? Palavra de Deus, oração, jejum, consagração, obediência, renúncia. Tudo isso é a armadura de Deus. Que nós temos que pegar essas armaduras e usar elas para alcançar vidas que estão precisando. Vidas que estão sem direção para a vida. Que cada vez estão se afundando nos seus problemas. Nos seus problemas. Porque na nossa mente é constantemente a guerra contra os pensamentos. E a parte mais difícil, o fruto do Espírito Santo mais difícil de obter é o domínio próprio. Que domínio próprio? Imagina. Que domínio próprio sobre todas as situações. No momento de ira, no momento de dor, no momento de alegria, todos os momentos, nós temos que ter domínio próprio. Busque domínio próprio. Isso é fruto do Espírito Santo. Fé, mansidão, domínio próprio. E nós, como igreja, temos que ter o domínio próprio. Eles lá fora não têm domínio próprio nenhum. Qualquer coisa que falar com eles, porque eles já sopram a cabeça dele. Porque são pessoas canais. Tem muitas pessoas que olhar só, pronto, já estressou aquela pessoa. Tem pessoas que estão chegando a esse nível. Só que a pessoa olhar, ela já se estressa. Aí começa a perguntar: o que está olhando para mim? Pronto, já começa a ignorância. Estamos vivendo os últimos tempos da igreja, não é tempo de brincar mais. Vivemos os últimos tempos. E nós jovens que estamos vendo, queremos que influenciar outros jovens através do nosso ministério. Cada um de nós temos um ministério a cumprir. Deus te vocacionou para algo, para alguma coisa. Ele vocacionou Ezequiel para profeta. Ele vocacionou Isaías para profeta. Ele vocacionou Jeremias para profeta também. Como eu já disse, nem todos que profetizam são profetas. Todos nós podemos profetizar, mas não quer dizer que nós todos seremos profetas. Porque se a gente for analisar o que é ser um profeta de Deus segundo a Bíblia, Ezequiel perdeu a sua esposa. Isaías não tinha esposa. Então era um chamado muito doloroso para eles. Viviam em solidão humana. As pessoas olhavam para ele e andavam longe dos profetas. Não andava se abraçando, que não queria pela cabeça dele, não. E quantos se intitulam como profeta e não sabem o significado disso? Eu sou profeta. No momento da Bíblia eu não vi Ezequiel dizendo isso. Eu sou profeta Ezequiel, de maneira nenhuma. É um pouco que intitularam ele como profeta. E ele era conhecido assim. Não é dizer eu sou. Não. Jeremias da mesma forma, não saia dizendo eu sou o profeta Jeremias. Não. Nem Isaías, nenhum dos outros profetas saia assim dizendo eu sou alguma coisa. Não. Então, o chamado deles foi dolorido, foi espinhoso. Teve momentos que ele pediu a morte, pediram. Teve momentos que se sentiram sozinhos, uma tristeza,
Até o próprio Jesus sentiu uma tristeza profunda. Peguei, se possível, for afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. João 11:35, Jesus chorou. Está escrito isso lá, Jesus chorou. Imagine Jesus chorando. E a Bíblia diz que Jesus chorou sangue. Imagine nós chorando sangue, a gente morria. Quem imagina a gente chorar sangue? Muito complexo isso. Então cada um deles tinha um chamado a ser cumprido. Não é diferente na minha e na tua vida. Eu e você temos um chamado. E você tem que dar sim a esse chamado. Se a gente for correr do nosso chamado, é pior para a gente. A gente tem que enfrentar as lutas que antes vir, tem que continuar crendo nas promessas de Deus. Tem promessas que passam gerações para ser cumpridas. Porque Deus prometeu algo a Abraão, a Isaac e a Jacó. E se cumpriu da noite por dia, foi porque Isaac não, foi depois de gerações se cumpriu. Então tem promessas na tua vida que não vai acontecer daqui a 5 anos, mas daqui a 10, 20 anos. Tem promessas, e a gente quando recebe, ouve essas promessas de Deus, a gente fica questionando quando vai acontecer. A mente humana começa a questionar quando é que é isso, em que ano, em que data, em que hora. Nós não sabemos. É a mesma coisa a volta de Jesus, ninguém sabe o dia e nem a hora. Vai ser no dia tal, no mês tal, no ano tal. Não tem isso escrito na Bíblia. Não tem a data. Nem os anjos, nem o próprio Jesus sabe. Imagina a complexidade disso. Nem o próprio Senhor e Salvador sabe o que ele virá. Quando o Pai mandar, é agora, filho. Ele vem. Ele vem. E nós, como igreja, temos que estar preparados para subir junto com o noivo. Nós somos a noiva e ele é o noivo. Pelo qual moraremos para sempre lá, no novo céu e na nova terra, como é que escrito em Apocalipse capítulo 21. Não haverá mais choro, dor, rancor, preocupações. Não vai ser necessário você se preocupar. Como eu vou pagar minhas contas amanhã? Não vai ser necessário mais. Não vai ser necessário se preocupar com vestimentas. Lá nós vamos ter um eternal vestuário. Esse novo céu e nova terra é a promessa para todos nós. Entristece o coração que nós que estamos buscando o céu, enquanto outros estão tão atrás. Não estão nem aí para a palavra de Deus. Viva a vida na normalidade. Nós que procuramos viver o máximo, a gente ainda sente um pouco de medo. A gente ainda se pega a pensar. Imagina aqueles que nem conhecem a palavra. Porque a mente deles estão ligados no mundo. Eles passam um dia após o outro normal. Amanhece o dia, se põe pronto, normal. Amanhã nasce de novo, se põe de novo. E muitos não encaram. Todos os dias ressuscitamos. Dormimos ali. E no outro dia acordamos. Ressurreição. Todos os dias nos dá uma folha em branco. O que tu tem escrito com essa folha em branco? Temos que escrever boas obras. Mas boas obras não salvam. Efésios 2:8 diz:
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, não é dom de vós, é dom de Deus. É um presente de Deus para nós a salvação. Então que você venha profetizar sobre a tua vida. Tu tem que profetizar para a vida de outras pessoas, mas você esquece de profetizar para a sua vida. A gente muitas vezes se pega orando por muitas pessoas, mas não se pega orando por nós. Pedindo a Deus, tem misericórdia de mim, Deus. Então assim agradeço minha oportunidade.